Eu vou te ensinar um segredo que os técnicos de informática utilizam e que inclusive a gente aqui na loja de informática utiliza, de como você faz para poder retirar todos os vírus do seu computador, todos os malwares, esses tipos de coisas que consomem a sua máquina, que deixa lento, que trava, sem precisar formatar usando um truque, um segredinho. Fica aí no vídeo que eu vou te ensinar exatamente passo a passo como faz. Fala moçada, meu nome é Marcelo e antes de começar esse vídeo já aproveita aí, se inscreva no canal, ative o sininho, ative as notificações porque isso ajuda a gente a produzir esse material de qualidade para vocês. Vamos lá, vou mostrar para vocês um script que funciona muito bem, ele se chama Tron. Obviamente pessoal, isso aqui fica para vocês a títulos de conhecimento e isso é para vocês utilizarem quando já nada está mais funcionando corretamente. Se você não quer mais formatar sua máquina, você está travando, está tendo problema, aí você utiliza esse script sob suas responsabilidades, porque pode acontecer algum problema. Normalmente não acontece, normalmente ele resolve a maioria dos problemas, resolve malware, a máquina volta a funcionar muito bem sem precisar formatar, o que economiza um trabalhão da gente. E ó, só um detalhe, esse script ele demora um tempo para executar, ele usa várias ferramentas que já tem no mercado, são ferramentas bastante conhecidas no mercado, ele só compilou essas ferramentas de forma a facilitar a vida para vocês. Vamos pro computador que eu vou lá te ensinar como que faz. Vamos lá. Então vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês aqui como que você faz para você poder baixar o Tron, o script, e executar na sua máquina para remover os vírus e os malwares aí do seu computador. Primeira coisa que você vai fazer, você vai aqui no Google e você vai digitar Tron Reddit. E a primeira opção que aparecer, tá vendo aqui no Reddit, eu vou clicar. Eu vou deixar depois o link aí na descrição direto automático, tá? Clicando aqui, eu verifico que tem toda uma discussão sobre esse Tron, só para vocês verem, um monte de gente utiliza, falando como que funciona. Esse Tron, interessante, é que ele é de código aberto, então você pode verificar tudo que está acontecendo, tudo que o script faz, todos os softwares que ele utiliza, ele é bastante verificado pelas pessoas, o que dá uma certa segurança. Então nós vamos clicar aqui, e aí ó, você vai fazer o seguinte, vem aqui, eu vou pegar aqui no link oficial, ó. E aqui tá para baixar o meu executável. Ele vai baixar aqui, enquanto ele está baixando, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar com o botão direito aqui no Windows, em configurações, atualizações de segurança, e você vai ver se existe alguma atualização no Windows para fazer. Pessoal, essa etapa é de extrema importância. Se tiver alguma atualização, faça todas as atualizações antes de executar o Tron. Porque se não tiver as atualizações feitas, ou se tiver alguma para fazer e que o Windows precisa reiniciar a máquina, pode dar problema na sua máquina. Então, eles avisam isso, eu vou mostrar que eles avisam isso, deixa bem claro. E vocês façam isso antes de executar o script do Tron. Eu já baixei, eu vou até cancelar, porque eu já baixei, ele demora um pouco para baixar, porque ele é meio grande, tá? Baixei aqui, clico com o botão direito, executo como administrador. Ele vai descompactar aqui o Tron para mim. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, se eu clicar GitHub, tem todas as informações sobre o Tron. Vou clicar aqui. Aqui tem todas as informações. Tem o código aberto, para quem entende código, poder verificar tudo que ele faz. Ele é um script que ele tem 8 etapas. E tem uma 9 que você pode fazer, que é manual. Então, ó, nós vamos dar uma olhada aqui. Ó, outra coisa que ele fala é para não baixar direto do GitHub, porque você precisa do pacote completo. Então, ele fala para baixar do lugar correto. Aqui ele vai explicar tudo como que funciona, passo a passo. Se ele começar a executar, porque demora para executar, e aí a gente vai conversando sobre isso. Então ele descompactou, criou essa pasta aqui, Tron. Eu preciso fazer o seguinte, eu vou pegar o arquivo tron.bat e o resources, e eu vou pegar e vou copiar aqui na minha área de trabalho. Fecho, clico com o botão direito aqui em Tron, e mando executar como administrador.
Aí ele vai começar a abrir o script. Primeira coisa que ele faz, ele fala que você tem que escrever, ó, em tecla maiúscula, eu concordo, I agree, em inglês. Isso é importante porque ele fala assim, se acontecer algum problema na sua máquina, você não pode responsabilizá-los. Ele não faz nada, não tem nenhum tipo de problema que vai dar na sua máquina, mas, principalmente fora do Brasil, existe muito problema de processos, e o pessoal, para não correr nenhum tipo de problema, ainda mais se isso aqui é de graça, eles disponibilizam de graça, não querem ter nenhum tipo de problema, caso as pessoas, alguém mal intencionado aí queira processá-los. Então eu respondo aqui, eu concordo, e dou um Enter. Aí o seguinte, ele vai falar aqui o que ele vai fazer. Como eu disse, são 8 etapas, né? Tem 0 de preparação e mais 8 etapas. Ele fala o que ele vai fazer. Na etapa 0, ele vai criar um ponto de restauração, vai matar um monte de processo que está rodando na máquina, inclusive vai matar aqui essa gravação que eu estou fazendo, eu vou ter que cortar ela e voltar. Depois ele vai fazer uma limpeza nos arquivos temporários. Depois ele vai fazer... ele vai fazer tudo isso aqui. Desinfecção, reparação, patch, otimização. Nós vamos conversar sobre isso já. Deixa eu começar aqui. Outro detalhe bastante importante é o seguinte. Olha o que ele mostrou aqui. Ele está mostrando que ele vai gravar o log aqui, né? Do final da execução, para mostrar tudo o que aconteceu. Ele não está aqui marcado para fazer auto-reboot. Aqui, como o meu computador é um SSD, ele não vai fazer uma desfragmentação do disco. SSD não precisa de desfragmentação. Se fosse HD, ele ia fazer uma desfragmentação. Não vai executar em modo de segurança, porque tem o modo de segurança e o modo regular. O Tron não precisa ser executado em modo de segurança, a não ser que você tenha muito, mas muito vírus, muito problema na sua máquina. E o tempo esperado, olha isso, de 4 a 6 horas para execução. Eu rodei aqui anteriormente, deu 1h30. Mas você pode esperar, dependendo do caso, com HD, ficar até 12, 13 horas rodando isso daqui. Então eu vou dar um Enter e ele vai começar a rodar. Vai começar aqui a execução. Então logo a primeira coisa que ele está fazendo é criar o ponto de restauração do sistema. Logo, como eu disse, ele vai matar os processos. E aí eu vou ter que voltar novamente, porque ele vai matar, inclusive, essa gravação que eu estou fazendo para vocês. Olha lá, agora ele vai executar esse programa que é RQ. Então, pessoal, ele matou os processos aqui. E aí eu voltei novamente. Então aqui ele está fazendo backup do registro. E aí ele abriu esse McAfee Stinger, que é um software da McAfee, como a gente fala, que faz aí uma verificação específica por vírus. Vou mostrar para vocês, deixa eu voltar lá. Ele fechou tudo aqui. From Reddit. Certo é vocês deixarem ele rodando na sua máquina sem ter nenhum tipo de interferência. Que eu estou gravando o vídeo para vocês, então eu preciso ficar mexendo aqui para poder explicar. Então vamos lá. Enquanto ele está rodando, ele está executando, está fazendo esse daqui. Agora ele está fazendo uma limpeza no registro, CC Cleaner. Ele vai fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui para vocês. Aqui, tem todo o que ele faz. Esse script executa, Primeira parte, então, o stage 0 é preparação. Então ele cria o ponto de restauração, aí ele roda esse RQ, que é um anti-malware, né? uma ferramenta de preparação para anti-malware, que ele vai matar os processos que estão rodando, porque funciona assim, se tiver um malware executando na sua máquina, ele está na memória do seu sistema. Então eu preciso matar os processos para eu poder, depois, poder apagar os malwares e tudo mais. Senão eu tento apagar alguma coisa e o Windows não deixa porque está sendo executado. Então esse programa aqui, ele mata baseado nessa lista que ele tem aqui, whitelist. Então ele vê os programas que ele sabe que são bons, que não tem problema do Windows, e o resto ele mata todos os outros processos. Aí ele faz isso daqui, ele cria um profile, eu não vou ler todos os detalhes aqui, tá? Mas basicamente ele faz esse monte de configuração aqui de preparação. Aí ele vem e roda esse programa aqui, McAfee Stinger, que é esse anti-malware. Até vou clicar aqui para vocês, é uma software de graça da McAfee. E ele fala, McAfee é um software usado para detectar e remover vírus específicos. Ele fala que não substitui todo um antivírus e tal.
Exatamente porque eles querem que você compre o antivírus deles. Mas esse aqui ele já ajuda com várias coisas. Na sequência, ele rodar esse programa, ele vai rodar esse TDSS Killer, que é um anti-rootkit. Então você pode olhar aqui o que faz esse programa. Ele é um anti-rootkit para procurar no seu computador. Depois, ele é da Kaspersky, ó. Kaspersky é bem famosa no caso de produção de antivírus. Aí ele faz um backup do registro. E tal, lá. Enfim, ele vai para o estágio 1. No estágio 1, ele faz uma limpeza de arquivos temporários. Então, ó, ele pega o Internet Explorer e faz uma limpeza. Esse script, pessoal, o que é legal é que ele não só remove o vírus. A ideia é ele também tirar um monte de coisa do Windows que fica te atrapalhando, como arquivos temporários, como programas que estão executando no Windows que você nunca usa. Então ele pega e apaga vários programas, ele tira inclusive vários programas que a gente nunca utiliza. Inclusive vou mostrar para vocês, depois se vocês não quiserem, vocês podem voltar esses programas. Então é como se ele falasse assim, né? Ó, eu vou pegar e vou dar uma limpeza no Windows para o que a maioria, 99% das pessoas usam. Quem quiser alguma coisa diferente, instala novamente. Enfim, aí ele roda essa limpeza de registro e ele vai executando. Ó, faz uma limpeza de dispositivos USB. Aqui, ó, nesse momento agora ele está fazendo uma limpeza de disco. Aqui, ó, ele está fazendo nesse momento uma limpeza de disco. Procura por arquivos duplicados, downloads duplicados, se você tem programas duplicados, né? Ele pega e limpa também. Ou seja, ele vai liberar espaço no seu disco, vai apagar aqui eventos de logs do Windows, enfim, vai fazer várias coisas. Depois ele vai para o estágio 2. No estágio 2 ele vai fazer o que chama de desinchar. Então ele vai pegar aqui e vai procurar, ó, ele vai usar esse WMI para desinstalar esses programas que estão listados aqui, ó. Então todos esses programas que estão listados aqui, ele vai procurar para desinstalar. Ó, Adblock Watch, AppTool, ClipGene, tá vendo? Tem um monte de programa aqui, ó. Advanced Registry, NVIDIA Converter, todos esses programas aqui ele vai procurar se tem na sua máquina e se tiver, ele vai pegar e vai desinstalar. Isso aqui é um bando de lixo normalmente que traz um monte de malware para sua máquina. Então ele vai pegar e desinstalar todos esses programas que estão aqui nessa lista. Ou seja, fazer um desinchaço. Depois ele vai procurar nessa outra lista aqui. Vamos ver essa outra lista e também vai desinstalar todos esses programas que estão aqui. Ó, tem bastante coisa aqui que ele vai fazer, que ele vai procurar para desinstalar. Inclusive, isso aqui são chaves no registro, que ele vai buscar para poder fazer limpeza no registro desses programas e vai desinstalar tudo isso daqui. É a próxima etapa. Depois ele vai procurar por toolbar, que são essas ferramentas que instalam no Internet Explorer, no Chrome e tudo mais, e também vai apagar todas essas ferramentas que estão aqui, ó. Adware, tá vendo? Tem um monte de coisa, Advanced System Protector, um monte de coisa que a gente às vezes acaba baixando. Quando você baixa um programa, ele baixa essas barras aqui que só atrapalham o seu Windows. Ele vai pegar e vai apagar tudo isso daí. Vamos ver que etapa que ele tá fazendo ainda limpeza. Ele tá aqui no Stage 2, ó. Nós já estamos no Stage 2 mesmo. O Stage 1 ele já fez, tá no Stage 2. Vamos continuar aqui no Stage 2. Ele vai continuar fazendo. Depois ele vai para o estágio 3. No estágio 3 ele vai fazer a desinfecção, propriamente dita. Então ele vai fazer essa limpeza aqui desse ScriptNet SSL Cache. Depois ele vai instalar esse programa aqui, ó, Malwarebytes Anti-Malware. Ele instala, executa e depois lá na etapa 8, se eu não me engano, ele pega e apaga esse programa novamente. Aí ele vai instalar uma outra ferramenta do Kaspersky, que é essa KVRT. Todas elas você pode clicar e dar uma olhada como que funciona no próprio site do fabricante da ferramenta. Então, na verdade, ele é um script. Ele usa várias ferramentas que existem no mercado, que são gratuitas, e algumas que eles mesmos escreveram, para poder fazer uma limpeza geral. E depois ele ainda vai rodar esse Sophos, que é um outro antivírus. Olha quantos antivírus aqui ele está fazendo, né, basicamente. Limpeza de malware e antivírus. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ele ainda está na etapa 2. A gente vai continuar. Depois que ele fizer essa etapa aqui 2, aí ele vai da etapa 3, aí ele vai para a etapa 4. Na etapa 4 ele vai fazer uma reparação. Então, ele vai fazer, ó, vai procurar aqui, ó, usar esse programa da Microsoft para verificar arquivos que estão instalados em cache. Ele vai fazer uma verificação
do seu sistema de arquivo da Microsoft. Ele vai usar esse software aqui da Microsoft também, que é DISM. Esse aqui é muito legal. Ele faz o seguinte, ele checa na base de dados da Microsoft se alguma DLL do seu computador está corrompida, está diferente da versão original. E aí ele vai e baixa a versão original e coloca na sua máquina. Então, em vez de você formatar a máquina, ele procura as versões do site da Microsoft que estão atualizadas e repõe no seu computador, caso estejam apagadas ou danificadas ou alguma coisa desse tipo. Ele vai te falando, tá, isso aqui é do Windows 8 para cima. Essa ferramenta foi implantada pela Microsoft do Windows 8 para cima. Inclusive, ó, na parte de sistema de arquivos aqui, ó, ele fala o seguinte, que no caso do Windows XP e abaixo, precisa reiniciar a máquina. Você vê que isso aqui roda até para Windows XP. Depois ele vai desabilitar essa telemetria do Windows, que é um negócio que ninguém utiliza. Então ele está explicando aqui o que ele vai fazer. Depois ele vai desabilitar algumas atualizações automáticas do Windows. Vai fazer uma reparação de rede. E vai fazer uma reparação em extensões de arquivos. Isso na etapa 4. Vamos ver qual etapa que ele está ainda. Nós estamos ainda aqui na etapa 2. Etapa 2? Isso. Stage 2 aqui, tá vendo? Está aqui no estágio 2. Estágio 2, né? Ele está na fase 3 do estágio 2. Aqui, ó. Depois, no estágio 5, ele vai fazer um patch. Que seria isso aqui. Ele vai atualizar os seus programas que você tem aí, que são bastante utilizados e que são bastante interessantes. Por exemplo, o 7-Zip, que é um software que eu mesmo utilizo bastante, que é para descompactar arquivos e compactar arquivos. Ele vai fazer uma atualização dele. Vai atualizar o seu Flash Player, caso você tenha. Ele vai verificar aqui no Windows Updates, ó. Vai rodar o Windows Updates com esse comando daqui e vai fazer algumas verificações para ver se tem alguma atualização do Windows que é importante de ser feita. E aí, ó, isso daqui ele vai fazer o seguinte. Lembra que eu falei daquele DISM, que é esse software aqui que verifica no seu Windows se tem alguma DLL, alguma coisa que está danificada? Bom, enfim, para isso você tem uma base no seu computador e essa base acaba ocupando espaço. Então ele vai fazer uma técnica aqui que ele vai compactar essa base e vai fazer com que você economize espaço no seu disco. Então ele vai liberar bastante espaço no seu disco normalmente utilizando essa compactação. Primeiro ele resolve e depois ele fala, bom, agora que eu não preciso mais dela nesse momento, eu compacto, então eu vou economizar espaço no meu disco. Vamos ver que etapa que está aqui. Nós continuamos na etapa 2, no estágio 2. Pode ver que isso demora. No estágio 6, ele vai otimizar a máquina. E aí, ele vai fazer o seguinte. Tá vendo? Ele vai fazer um reset da paginação do seu sistema. Né? Isso daqui, normalmente, quando a gente está mexendo com o Windows, a gente pode pegar e modificar a paginação. Normalmente, o Windows controla isso automaticamente. Que é o seguinte, só para quem não sabe o que é paginação. Quando você tem um limite de memória RAM, vamos supor que você tenha 8 GB de memória RAM. Mas como por exemplo aqui, eu abro bastante programa, bastante aba, tudo mais, isso daqui fica consumindo recursos do meu sistema. Então, ó, se eu abrir aqui o Windows, vou mostrar para vocês quanto que eu estou utilizando de memória. Nesse momento, eu tenho, ó, é que essa máquina tem bastante memória, tá? Eu tenho 32 GB de memória nessa máquina. E aí, o Windows, conforme vai acabando a memória RAM, ele pega e começa a utilizar o seu HD como memória RAM. Isso que é a famosa paginação. Quando a gente faz a paginação via HD, quando você tem HD, o computador fica lerdo pra caramba. E aí o Windows ele tem uma configuração para tentar controlar isso de maneira melhor, para usar a paginação só quando precisa. Só que aí às vezes a gente pega e modifica essa paginação e fala o seguinte, ó, usa o máximo de memória RAM possível, e só quando estiver acabando você começa a utilizar o HD. Então tem várias configurações que podem ser feitas. Nesse caso ele vai resetar e deixar o Windows controlar a paginação por ele mesmo. Normalmente vírus, malware e tudo mais, eles mudam o arquivo de paginação. Por isso que ele vai resetar o arquivo de paginação. Aí depois ele vai rodar um desfragmentador do disco e vai usar esse programa aqui, ó, Deflagger, que é um melhor que o Windows normalmente. Ele vai executar esse programa. Porém, só para quem tem HD. No nosso caso, que tem SSD, ele não vai executar, ele vai pular essa parte aqui.
No estágio 7, ele vai pegar e vai mostrar pra gente o que aconteceu. Então ele vai gerar log de tudo aqui. Vai gerar log sobre o que ele fez, tudo mais, e depois ele vai remover aquele programa lá em cima, que é o Malwarebytes. No estágio 8, ele executaria algum script caso você tenha algum script para complementar, principalmente quem mexe, né, que é a parte dos técnicos e tudo mais, ele tem algum script para complementar, e aí você pode colocar aqui para ele executar. Se tiver algum outro programa que você acha interessante, coloca aqui e ele vai executar esse script aqui. E o estágio 9, que seria Manual Tools, são ferramentas que nós podemos executar, que ele traz para a gente para executar, mas ele não executa automaticamente. Porque essas ferramentas normalmente não executam de linha de comando. Então você tem que executar por um terminal gráfico. Por isso mesmo que ela não executa automaticamente. E também porque às vezes não faz sentido executar. Mas uma ferramenta bastante utilizada é essa Combo Fix. Mas só para mostrar para vocês, então a hora que eu baixei o Tron, aqui em Resources, ó, se eu mostrar para vocês, ó, o estágio 9, todas essas ferramentas estão aqui para eu poder executar. Então, se a hora que acabar o Tron eu ainda quiser me certificar se tem mais alguma coisa, eu posso executar cada uma dessas ferramentas aqui, ó, manualmente. Lembrando, ele não vai executar. Se eu quiser, eu executo manualmente cada uma dessas ferramentas. Combo Fix é bastante utilizado por pessoal de informática, para procurar por vírus e tudo mais, é muito utilizado. Você pode utilizar aí caso você queira. Se seu computador ainda estiver apresentando algum problema, alguma coisa que você acha que não está legal ainda, você pode executar essas ferramentas aqui. Aí ele tem até um TXT explicando o que faz cada uma dessas ferramentas. Basicamente é isso que é o Tron, então agora a gente só tem que esperar ele executar e você vê, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, ele ainda está no estágio 2. Vamos deixar ele executando, vamos dar uma acelerada nesse vídeo, quando for para os próximos estágios eu vou mostrando para vocês. Fica aí, se você tá gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação, ativar o sininho, porque isso ajuda bastante a gente a produzir esse conteúdo de qualidade. Essa ferramenta aqui, ó, vai salvar muita vida, viu? Ajuda muito. Em vez de você formatar sua máquina, dá um trabalhão danado, você roda isso aqui, vai ajudar pra caramba você. Agora estamos começando o nosso estágio 3, onde que ele vai instalar primeiro o Malwarebytes, como eu já disse pra vocês, para procurar por malwares. Acabou o estágio 2, começando agora o nosso estágio 3. Agora ele tá instalando aquela ferramenta da Kaspersky, KVRT, como eu falei para vocês, e vai começar a escanear aqui, procurando na máquina para ver se tem algum vírus, alguma coisa nesse sentido. Lembrando que aqui tem uma coisa interessante. Os mineradores, para quem é minerador, normalmente ele identifica como se fosse algum vírus, se tivesse algum vírus na sua máquina. Ele costuma identificar que esse tipo de software é vírus, mas a gente sabe que não é vírus nenhum. Então, não precisa se preocupar com isso. Vamos deixar executando, vamos continuar a execução, a gente já volta. Conforme eu falei para vocês, ele executou aqui e ele falou, ele está indicando que alguns mineradores aqui podem ser uma possível ameaça. Ele está falando aqui, no caso, o Gminer e o Phoenix Miner. Nós sabemos aqui que não tem nenhum tipo de problema, então isso daqui eu vou ignorar. Aqui nessa etapa nós ainda estamos no estágio 3, ele está rodando agora o Sophos antivírus, e aí ele está falando que não conseguiu abrir aqui alguns arquivos do Windows. E isso é normal, o Windows está protegendo esses programas, faz parte, o Windows está fazendo apenas o seu trabalho. Nesse caso, não se preocupe que está tudo corretamente. Agora sim, estágio 4 começando, e aí ele está fazendo aquela parte que eu falei do DISM, DISM, que está verificando a sua instalação do Windows com a da Microsoft para ver se está tudo em ordem. Essa ferramenta é muito legal, é muito interessante, que ele vai fazer essa verificação. Agora ele acabou de executar, porque ele passou muito rápido aqui as outras etapas. Ele executou a etapa 5, 6 e 7, lembrando que essas etapas são etapas mais rápidas no meu caso, porque a 5 é só um patch nesses programas aqui, como eu não tenho aqueles programas, a não ser esse daqui que ele tem que fazer essa compactação da base, é rápido, a otimização aqui também é muito rápido, porque não vai usar desfragmentação, se fosse desfragmentar ia demorar bastante nessa etapa aqui, se fosse HD. O 7 é só, no caso, log, então é muito rápido, e no 8 não tem nada para fazer. Então ele acabou, aqui passou todas as informações, e é isso. Agora o que eu preciso fazer é apenas reiniciar minha máquina e usufruir que já deve estar funcionando corretamente
muito bem. Lembrando que ainda você pode, caso você queira, utilizar aqui no Stage 9 essas ferramentas aqui. Mas é importante agora que eu reinicie a minha máquina. Tudo bem, pessoal? Se você gostou dessa ferramenta, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, ativar a notificação, porque isso aqui é muito legal, ó. A gente usa bastante aqui na loja e funciona muito bem. Muitas vezes a gente não precisa formatar a máquina, não precisa fazer nada e a máquina fica muito, muito melhor. Valeu!